O advogado Martim Menezes é convidado da edição da noite. Boa noite, Sr. Sr. Boa noite. E, de facto, com o prazo para a conclusão da investigação a terminar já amanhã e sabendo que este requerimento dos investigadores para haver, de facto, essa prorrogação já foi entregue na segunda-feira, o que é que pode significar aqui este período de espera para a Procuradoria-Geral da República tomar uma decisão? Pode ter dúvidas sobre a justificação dada para este pedido de adiamento? Não pode ter essa leitura. Portanto, há um requerimento formal que terá dado entrada na Procuradoria, que, ao que sabemos, pede a prorrogação porque haverá 4 cartas rogatórias por cumprir e, portanto, é com base nessa fundamentação que a Sra. Procuradora terá que decidir se prorroga o prazo de inquérito. Fala-se que terão sido pedidos 60 dias, pode fixar um prazo inferior, pode confirmar esse prazo, mas eu penso que nas próximas horas, como estava a dizer a vossa peça, talvez no início da próxima semana, haverá uma decisão sobre esta questão. Na sua opinião, como jurista, 4 cartas rogatórias que ainda não chegaram é argumento suficiente para que a Procuradoria-Geral da República de facto aceite este pedido dos procuradores? O que foi entendido, ao que se sabe, uma das cartas será para Angola para constituir determinada pessoa como arguido, em que se terão que comunicar quais são os factos contra ela pendem. As outras 3 cartas do que vem a público é uma carta para Londres, uma para a Suíça e uma para Singapura. Essas cartas eu penso que serão para confirmar fluxos financeiros com contas. Mas elas, no fundo, podiam ser apresentadas depois como provas durante o julgamento. Eu penso que há, e faz sentido que haja algum cuidado em confirmar indícios que é preciso consolidar. E eu penso que, evidentemente, uma carta rogatória, e haverá contactos informais, talvez esteja cumprida, digamos, não a de Angola, que pode demorar mais tempo, em 15 dias, em 20 dias, mas a pressão no processo é tal que seria também complicado os procuradores titulares do processo, se entendem que é importante, estarem a pedir só 3 semanas, que as cartas, em princípio, voltariam. E haverá contactos exploratórios com as entidades desses países para ver se é possível a resposta. Portanto, parece-me a mim que é possível que não sejam necessários os 60 dias, terá sido mais uma cautela na gestão da pressão que levou a um prazo de 60, que é difícil de saber porque 60, porque não 90, porque 45. Entretanto, os investigadores continuam a fazer interrogatórios a arguidos. Esta semana a defesa do antigo Primeiro-Ministro, a defesa do José Sócrates, alegava que, e porque a defesa dele entende que este prazo para a investigação já terminou, alegava que todas estas diligências realizadas após essa data que eles consideram ter sido já o prazo, que seria a passada segunda-feira, essas diligências seriam ilegais. Há fundamento nesta posição? Não, eu penso, talvez indo um pouco atrás para os telespectadores entenderem um pouco isto, o nosso Código de Processo Penal prevê que o prazo de inquérito em criminalidade, que é já complicada, é de 18 meses e que pode ser prorrogado por mais 9 meses quando há cartas precatórias. Portanto, nós estamos a falar de 27 meses. Eu tenho ideia que esta é a 3ª prorrogação que haverá no processo, mas o entendimento que a jurisprudência portuguesa tem firmado na interpretação do artigo é que os prazos para o Ministério Público são meramente indicativos. Portanto, se houver atos praticados para lá desse prazo, não implica a nulidade da prova ou a invalidade de qualquer ato praticado. Houve aqui vários arguidos que foram interrogados por mais do que uma vez. Ainda há pouco vimos na reportagem Joaquim Barroca, ex-administrador do Grupo Lena, que tinha sido ouvido pela 4ª vez no TCIAP. Isso, na sua opinião, pode significar o quê? Alguma desorientação por parte dos investigadores ou entretanto, surgiram factos novos que é preciso apurar? Não, eu vejo estas últimas inquirições da última semana como os arguidos serem confrontados com factos novos e terem a oportunidade de o explicarem antes de ser deduzida uma acusação. Não é certo que haja acusação, só ao fim do inquérito saberemos, mas todos aqueles indícios que têm vindo a público levam-me a que a minha leitura seria que eles uma última vez estão a ser confrontados com factos novos para
para conhecerem essa imputação, porque todo o cuidado é pouco no processo, para eventualmente defenderem-se e depois, provavelmente, seguir a acusação dentro deste prazo que foi pedido de 60 dias ainda. Supondo que não é concedido esse adiamento do prazo e que, portanto, a investigação terá de terminar amanhã, e supondo que o Ministério Público eventualmente decide por um arquivamento do processo, e ele pode sempre vir a ser reaberto um dia se forem descobertas provas que eventualmente incriminem os arguidos, certo? Sem dúvida. Portanto, se o inquérito terminar com um despacho de arquivamento, e amanhã houverem outros indícios, o inquérito poderá ser reaberto, sem dúvida. Sr. Doutor, vamos esperar então também pela decisão da Procuradora Joana Marques Vidal. A decisão deve estar por horas, o mais tardar amanhã. Eu recordo que precisamente amanhã acaba o prazo para a conclusão deste inquérito da Operação Marquês.